Ok. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é: estão enxergando o slide? Sim. Tá certinho. Professor, só uma pergunta. Diga. Os slides e os estudos dirigidos, tu manda por e-mail ou tu coloca em algum lugar? Não, daí nós vamos criar uma página, nós vamos criar a turma lá no Moodle e tudo fica lá. Ah, tá. Mas, Ok. de qualquer modo, né, eu mando por e-mail igual. Tá Então, bom. esse material aqui foi falha minha, vocês já deviam tê-lo em mãos, né, mas ficou para trás. Tá bom, obrigada. Então, visualizar, modo leitura. Né? Então, assim, pessoal, né, a ideia nossa aqui é a discussão desse tema amplo e importantíssimo, que está relacionado, né, com a representação molecular dos objetos em 3 dimensões, né, dentro da ciência química. Então, a estereoquímica, na verdade, é isso, né? É a maneira como nós descrevemos os objetos, e esses objetos são as moléculas, né, em 3 dimensões. A primeira parte da cadeira é tratar essas moléculas como objetos. Né? E aí usar a descrição geométrica que se tem, né, para entender um pouquinho o comportamento de moléculas sobre esta ótica. Então, os arranjos tridimensionais, eles vão definir 2 tipos de estereoquímica. Né? A estereoquímica, que nós vamos chamar aqui conformacional, e a estereoquímica configuracional. Né? Então, é muito comum você pegar assim os livros e aí olhar, né? Estereoquímica. Ele só discute a parte, ele usa o conceito de estereoquímica muito presa à estereoquímica do carbono com centro quiral. E quando você olha nos outros capítulos que discute análise conformacional, o termo, a palavra estereoquímica, ela fica assim meio que escondida, né? Pouco é mencionado. E o que eu quero mostrar aqui é que a estereoquímica, ela é ampla, né? E ela abrange exatamente toda e qualquer discussão das moléculas no espaço, seja uma discussão do ponto de vista configuracional ou seja do ponto de vista conformacional. Né? Então, os arranjos tridimensionais, nós vamos observar que existem várias formas de analisá-lo. Então, ele pode ser configuracional no sentido de que aquele arranjo é absoluto e não depende de rotações que as ligações possam apresentar. É sempre aquele arranjo. Né? E, no entanto, existe agora disposições no espaço que são chamados arranjos relativos. Né? E esses arranjos relativos, você vai configurá-los como sendo uma descrição mais do ponto de vista conformacional. Né? E aí, claro, os 2 tópicos eles têm impacto muito grande nas propriedades químicas e físicas. Né? Então, a reatividade, as propriedades físicas, se você olhar ponto de fusão, densidade, solubilidade, viscosidade, ponto de fulgor, essas coisas todas, muitas dessas propriedades têm uma relação direta, né, com o aspecto conformacional e ou configuracional. Né? Então, é comum também nós mencionarmos assim, né, que o arranjo tridimensional, ele, na verdade, ele define a forma de uma molécula. E, por consequência, essas moléculas, quando num sistema macro, também imprimem na estrutura final, na macroestrutura, uma forma. Né? Então, olhamos os objetos, olhamos o nosso dia a dia, o nosso ambiente, aquilo que nos cerca, e como nós somos, né? Esta forma nossa, dos animais, das árvores, de qualquer objeto, está sempre relacionado com o aspecto tridimensional, seja ele configuracional, seja ele conformacional. Né?
Mas o conformacional é que, de fato, vai dar uma forma. A forma definitiva dos objetos, dos indivíduos, dos seres vivos, e mesmo dos seres do reino, dos objetos do reino mineral, mesmo esses têm alguma relação com a questão conformacional. Tá? Então, para iniciarmos, nós vamos apresentar alguns elementos que sempre são usados no tema de estereoquímica, né? Que é a questão da descrição da molécula no plano, o uso das ligações, dos traços, o uso do travessão, da cunha e da linha tracejada, né? O que isso representa? Então, sempre que você vai discutir estereoquímica, é preciso que você lembre desse fato, né? Você representa no plano, para o carbono, por exemplo, você representa as 4 ligações, 2 no plano e 2 fora. Aí o modo forward, que é a ligação em cunha, ela é sempre aquela representação em que indica, né, para o leitor que a ligação está se aproximando do observador. Ou ele sai como se ele saísse da página. Né? E nesse caso, a linha tracejada, né, ela indica que a ligação está para trás. Ela se direciona para trás, né, do observador. Então, tem ligações cunha e ligações tracejadas. Aí, claro, no inglês é muito comum usar esses termos, o edge-dash projection, né, que é a projeção cunha tracejada. Então, dash line é exatamente essa representação aqui tracejada, né? E a cunha é bold wedge, que é cheia. Então, são exemplos que nós temos que seguir, né? Sempre que você vai pensar em estereoquímica, tu tem que imaginar como desenhar as ligações e a maneira correta. O que é a maneira correta? 2 no plano e 2 fora. Isso para o carbono, claro. Também é importante, assim, né, observar os parâmetros estruturais daquele átomo em questão. Exemplo, o carbono. Se ele é um carbono sp3, então nós sabemos, ele é tetraédrico, e então ele tem, na verdade, ângulos que devem ser observados. Então, no desenho, procurar, de alguma forma, manter o ângulo de 109 graus, de alguma forma. Bom, nós não temos apenas esta maneira de descrever uma estrutura em 3 dimensões. Nós temos outras, por exemplo, isso aqui em cavalete, o Sawhorse Projection, né? Que é uma estrutura, uma projeção de moléculas de uma forma um pouquinho diferente, mas que nos trazem algumas informações. Né? Então, observem aqui que a projeção em cavalete, ela não usa esses elementos da ligação em cunha ou da ligação tracejada. Não usa. Né? Mas ela faz uma ideia de que o observador está analisando uma molécula através de uma ligação, por exemplo, essa aqui do carbono do metano, do ácido butanoico, ou do 2-bromobutano. Então, você pega uma ligação de referência e, a partir dela, tu desenha a projeção em cavalete. É como se tu tivesse um círculo, por exemplo, aqui um círculo e um círculo aqui. Aí tu vai desenhar um substituinte para cima, um à direita e um à esquerda. E assim tu vai fazer a projeção em cavalete. Então, são várias formas que nós temos de descrever as moléculas em 3 dimensões. Qual delas? Aí depende da situação. Então, dependendo do assunto, do que você quer explicar, se é questão de reatividade, se é questão de propriedade física, tu escolhe uma ou outra. Tá? Tá. Eu estou aqui no modo leitura, daí eu não consigo enxergar se tem alguma pergunta aqui no mostrar conversa. Ah, ok. Então, voltamos lá. Bom, então, o que nós queremos
discutir de início. Vamos começar pela análise conformacional, que é a parte mais simples não, que é vamos dizer assim, não vou dizer mais simples, é aquela que envolve, né, uma gama enorme de moléculas que não são necessariamente entre si, não são isoméricas, né? Então, a análise conformacional, primeiro, ela não se prende exclusivamente a isômeros. Você pode aplicá-la em qualquer tipo de comparação, em qualquer tipo de molécula. Do que trata a análise conformacional? Na verdade, ela trata dos processos rotacionais em moléculas, né, através das ligações simples. Então, na verdade, é isso que faz a análise conformacional, é discutir os arranjos conformacionais que você obtém a partir de rotações das ligações simples. É como que esses átomos envolvidos, como que eles interagem, né? Se essa interação estabiliza ou instabiliza a estrutura. Então, na verdade, a análise conformacional, ela se preocupa em determinar se existe uma barreira rotacional e que de modo essa barreira rotacional impacta na estrutura. E esse impacto é sempre, na verdade, tirar de um estado de energia mínimo a estrutura. Então, quando nós rotacionamos uma molécula, considerando uma ligação simples, né, o que vai acontecer? Você tem arranjos mais energéticos e menos energéticos. Então, se diz que esta diferença de energia é a barreira rotacional e ela é oriunda, né, dessas rotações e das interações entre os átomos que estão conectados aos términos, né, desta molécula em questão. Bom, a análise conformacional, ela é aplicada em qualquer molécula, né? Se pode comparar diferentes moléculas, olhando para o mesmo aspecto, né? E a partir dessa comparação verificar qual é a forma que predomina da molécula. Então, essa forma predominante está associada com a análise conformacional. Tá? Se nós olharmos os dois reinos, né? O reino dos seres vivos, que é o reino orgânico, e o reino mineral, né? Que é o reino inorgânico, nós vamos observar uma diferença enorme na diversidade e na forma dos objetos. Né? O reino animal e vegetal, ele tem uma diversidade muito superior ao reino mineral. E essa diversidade enorme, ela é uma consequência da natureza da ligação química. Se você pensar na ligação iônica, a ligação iônica é aquela clássica. Entre íons, né, você forma um material que tem um padrão repetitivo em 3 dimensões, porque é cátion, ânion, e esse padrão se repete no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Você constitui um retículo cristalino, uma energia de interação enorme, que é a famosa energia da rede cristalina. Então, você não consegue, né, imaginar processos rotacionais naquele cristal que possam ser, digamos, aplicados e que poderia resultar numa forma um pouquinho diferente daquele cristal. Então, por exemplo, o NaCl, ele cristaliza na forma cúbica. Bom, o NaCl sempre será um cubo. Por um processo rotacional, você não consegue convertê-lo num hexágono, num cubo de face centrada, não sei o que. Não consegue. Por quê? Porque as ligações são tão fortes que não permite, né, o giro. Né? E essas ligações, elas se estendem em 3 dimensões. E elas são assim, precisas, elas são repetitivas. E aí você fica amarrado. Né? Agora, se você olha para o reino dos seres vivos, o que forma um ser vivo? É um composto orgânico. E o composto orgânico é a ligação carbono-carbono. Né?
E essa ligação, olhando ela exclusivamente, ela é de natureza apolar. Então, é muito fácil rotacionar um átomo em relação ao outro. E é por isso, então, que, em decorrência disso, as formas no reino animal, as formas são inúmeras. Inúmeras. E aí, claro, aí nós somos obrigados, então, a estudar, né? Por que certas formas são predominantes, enquanto que outras não. Isso tem a ver, então, com a análise conformacional. Bom, teoricamente, né, do ponto de vista da conceituação, a análise conformacional ela é o estudo, né, usando como modelos, né, as ligações químicas, e elas são descritas, por exemplo, como sendo uma molinha. Então, diferentes combinações são possíveis. Aqui eu desenhei molas apenas para representar, né, a conexão entre os átomos. Essas molas podem ser mais fortes, podem ser mais fracas, mas sempre serão molas constituídas de ligações covalentes. Então, uma mola pode esticar mais, pode esticar menos, pode dobrar, pode torcer, pode se deformar, depois pode retornar para a sua posição original, né? Mas sempre serão molas. E aí nós vamos usar a lei de Hooke, né, como uma forma de descrever essas ligações. Então, tu tem aqui dois átomos, B e C, dois átomos A e A, conectados por uma molinha. Então, a frequência dessa mola se relaciona, então, com a lei de Hooke. E a frequência, por sua vez, tem a ver com ligação mais forte, ligação mais fraca. Bom, qual é a técnica que nós vamos usar aqui? Por exemplo, infravermelho. Daí a frequência da mola, segundo Hooke, é essa expressão aqui, e aqui aparece, então, a constante da mola e a massa reduzida. A massa reduzida é importante porque você pode ter uma molinha com átomos bem diferentes em massa ou átomos iguais. Então, se os átomos forem iguais, o ponto central desta molinha é exatamente aqui. Agora, se os átomos são muito diferentes em massa, o ponto central desta molinha estará próximo do núcleo de B. Então, por isso que a massa reduzida é importante. Então, a análise conformacional, ela vai fazer, do ponto de vista teórico, dos cálculos, né, ela faz muito uso deste conceito. Tá? Desse conceito. Aí, nós vamos discutir, então, a mecânica molecular, né, os cálculos, chamado MM2, MM4, assim por diante. Então, a mecânica molecular, ela digamos, é um tópico que é importante, e ela faz o uso da descrição da geometria, né, da geometria molecular, olhando para os parâmetros energéticos que afetam essa geometria. Então, qualquer processo rotacional implica numa mudança na energia da molécula. Então, o que faz a mecânica molecular? Ela busca os elementos que influenciam na energia total da molécula. Essa energia pode ter um ponto, digamos, uma quantidade máxima ou mínima, né? Então, a molécula pode ter uma energia mínima ou uma energia máxima, dependendo desses processos rotacionais que é inerente a esse tipo de sistema. Então, cada processo rotacional provoca alguma deformação. Né? Essa deformação pode ser angular, pode ser torsional, ela vai modificar os ângulos de ligação, ela vai modificar as distâncias de ligação e assim por diante. Então, o que faz a mecânica molecular? Ela conceitua 4 componentes que compõem a energia de tensão. Né? O primeiro é o componente associado com a própria ligação química, que é em relação ao raio. Então, na verdade, tu tem uma ligação que se deforma. Depois, tu tem uma energia associada a um ângulo θ, que é exatamente o ângulo diedro de rotação. Tá? Depois, tu vai ter um ângulo associado agora... desculpa, aqui é o ângulo de ligação, aqui é o ângulo de rotação, e depois o quarto componente que afeta, né, são as interações não ligadas. Então, para
para cada um desses componentes que irão perturbar, né, o mínimo de energia, nós podemos calcular. Então, através da mecânica molecular, a energia associada com a deformação da ligação química é sempre relacionada com o quadrado, né, da diferença do raio. O raio no estado, digamos, tensionado e no estado menos tensionado. A deformação do ângulo de ligação. Então, tu tem aqui uma dependência na variação do θ, que é exatamente este ângulo aqui, né? Depois, o processo rotacional propriamente dito, que é o φ. Então, é exatamente isso aqui, né? Este ângulo aqui, que é o ângulo de Edron, ele tem um impacto na energia total do sistema. E, por fim, a energia associada com as interações não ligantes. Você veja aqui duas esferas que representam dois substituintes, e eles não têm entre si, eles não estão conectados, mas os volumes de um e do outro têm importância. Então, é exatamente essa interação que nós chamamos de interação não ligante. Então, no geral, o que a análise conformacional faz? Ela usa o conceito da mecânica molecular. Quando desenha no ChemDraw uma estrutura e pede para minimizar, o que o ChemDraw faz? Ele vai usar um algoritmo já previamente estabelecido e ele vai avaliar estes 4 componentes. Qual é o mais importante? Bom, aí é uma discussão, mas ele vai avaliar. Então, por exemplo, se a distância é carbono-carbono, carbono-H, essa distância se modifica, faz um stretching, faz um estiramento ou uma compressão, uma dobra, então você modifica a distância. E ao modificar a distância, o que vai acontecer? A energia se modifica. E é exatamente essa energia adicional que vai contar para a energia tensional total, né? Bom, aí nós temos uma situação em que, eventualmente, é o ângulo que se modifica. Então, o parâmetro estrutural mais importante, são 2, na verdade, é a distância de ligação e o ângulo de ligação. Esses 2 parâmetros estruturais são fundamentais para definir esta barreira que se apresenta, né, que as moléculas têm quando elas rotacionam um átomo em relação ao outro. E aí, claro, o último é esta aqui, que não está envolvida diretamente com ligação ou com ângulos, mas sim com a questão do volume que essas esferas, que são os grupos, que eles ocupam no espaço. Tá? Então, assim, né? A forma e a reatividade das moléculas, ela pode ser analisada usando a análise conformacional, e a análise conformacional faz a separação da energia de tensão total nos 4 componentes. E eles dependem, então, do comprimento da ligação, do ângulo, da torção e das interações não ligadas. E foi isso que, na década de 80, né, que fez o Allinger lançar, né, a partir, digamos, do desenvolvimento de computadores, da parte computacional, né, do avanço em processadores. Então, ele propôs, né, uma forma, que é um algoritmo, que é, na verdade, chamado de o MM2 e o MM4. Então, são métodos de mecânica molecular aplicado na análise conformacional de moléculas. E aqui, particularmente, de moléculas orgânicas. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Por enquanto, não, professor. Ok. Bom, então, claro, nós não vamos aqui voltar tudo a parte da orgânica 1, mas eu peguei alguns exemplos para que nós possamos avançar e ver de que maneira, né, esses arranjos tridimensionais têm impacto nas propriedades, né? E depois, primeiro, na energia e depois nas propriedades. Então, claro, a molécula mais simples que nós temos para discutir
análise conformacional qual é? É o etano. Né? Na verdade, os alcanos são os precursores de toda e qualquer molécula orgânica. Né? Os alcanos é o arcabouço. Os alcanos são, na verdade, é como se fosse a estrutura básica. Né? É como se fosse constrói uma casa. Você tem lá digamos, a fundação, tu tem os pilares, tu tem a estrutura do teto e deu. Né? Aí o que acontece depois? Bom, depois você vai adicionando, tu vai decorando aquela casa, tu vai inserindo outros elementos. E o que faz aqui a orgânica? Ela parte de uma substância bem simples, que é só carbono e hidrogênio, e posteriormente vai adicionando outros heteroátomos, e aí vai formar as diferentes funções orgânicas. Tá? Deixa eu ver se tem... o nosso quarto aluno não apareceu, né? Não. Eu não lembro quem era o quarto. Depois eu vou olhar. Bom. Então, para os alcanos, nós temos várias formas de projetar uma molécula de um alcano. E aí nós vamos já entrar assim, ó. Olha aqui embaixo tem a forma cavalete, mas é muito comum usar o modelo ball sticks, que é bola palito. Né? Então, para o etano, a molécula mais simples, que a análise conformacional nos ajuda a compreender algumas coisas. Então, espacialmente, duas formas são possíveis para o etano. A chamada estrela e a chamada eclipse. Né? Então, são dois arranjos que têm diferentes energias. E quando você faz uma análise dos ângulos de Edro entre uma e outra, então, o que é o ângulo de Edro? É só nós voltarmos aqui, né? O ângulo de Edro é o ângulo aqui, né, à direita, entre o plano que contém a ligação carbono H em azul e carbono H em vermelho. Então, esse espaço aqui constitui o ângulo de Edro. E ele pode variar de 0 a 360. Então, qualquer rotação na ligação simples do etano modifica o ângulo diedral. Então, o que se faz, na verdade? Se constrói um gráfico em que você plota o ângulo torsional. Tá? Então, o ângulo de Edro é ângulo torsional. O que quer dizer torsional? Torsional é exatamente o termo usado quando as duas ligações, elas estão no mesmo plano, as duas. Então, aí se usa o termo torsional. Aqui na forma eclipse, as duas ligações de referência, elas estão sempre no mesmo plano. Enquanto que na forma estrela, como nós olharmos, as ligações de um em relação ao outro átomo nunca estão no mesmo plano frontal, mas elas estão no mesmo plano em lados opostos. Então, a questão torsional da forma eclipse da forma estrela, ela é fundamental. Na forma eclipse, os dois estão no mesmo plano, mas eles são frontais, é face-face, enquanto que na forma estrela, tu tem os dois no mesmo plano, mas agora os dois substituintes estão em lados opostos. Então, essa ligação aqui e essa ligação na forma estrela não são frontais. E isso tem uma importância porque tu cria um perfil energético, né? Tu tem máximos e mínimos. Então, as moléculas irão popular regiões de menor energia e regiões de maior energia. E aí tu tem uma descrição de populações. Populacionalmente, qual é a região mais densamente populada? É essa aqui do vale. Qual que é a menos populada? É essa aqui da montanha. Qual é a técnica que nós vamos usar? A ressonância magnética nuclear de próton. Então, através do RMN, nós podemos, em determinadas condições de temperatura, de solvente, né, quantificar quantas dessas populações está presente numa solução, digamos, para o etano. Então, o RMN vai te dar 2 sinais e esses sinais irão indicar as populações relativas.
A partir dessas populações relativas, tudo tem uma razão de concentração. A razão de concentração te dá o K de equilíbrio. O K de equilíbrio se relaciona ao ΔG. Tá? E o ΔG é, na verdade, a energia livre disponível. É a energia associada com aquele processo que tem máximos e mínimos. Então, para o etano, nós temos uma ideia, né, de que na temperatura ambiente, né, a barreira para converter uma estrutura estrela na outra é da ordem de 2,9 quilocalorias por mol. 2,9 significa que cada interação aqui do hidrogênio, o hidrogênio vale mais ou menos uma caloria, 1 quilocaloria. E essa rotação, ela é livre e ela é da ordem de 10 na 10 segunda menos 1. Veja que o tempo da rotação a rotação é muito rápida. Então, um tempo muito grande. Isso? Não. É um tempo muito curto. Tempo muito curto. Mas numa velocidade muito alta. E aí, dependendo da técnica, você não consegue pegar isso. Então, nem todos os espectros de Riemann de próton você consegue enxergar essas diferenças de energia. Tá? Bom, agora, claro, as formas que nós vamos usar, as projeções, aí depende. Então, pode ser essa aqui, no modelo aqui, bola-palito, e essa, na verdade, é a forma estrela e a forma eclipse. Na forma cavalete, né? Então, agora aqui é o desenho da forma abaixo aqui, cavalete, a forma estrelada e a forma eclipsada. Então, o que é importante? Na forma estrelada, tu tem os hidrogênios dispostos de maneira que as ligações não ficam frontais. E na forma eclipse, as ligações são frontais. E essa diferença aqui de arranjo é que determina uma energia maior ou uma energia menor para as moléculas, né, que formam o etano. Esta representação é chamada de Newman. Então, veja, nós temos a projeção cavalete, a projeção de Newman, e você vai escolher aquela que é mais apropriada. A projeção de Newman é aquela em que você está observando as ligações e elas estão frontais a você. Então, você percebe claramente aqui na forma estrelada, o ângulo de ligação é de 60, o ângulo diedro é de 60 graus entre cada átomo. Na forma eclipse, agora cada átomo de hidrogênio, um em relação ao outro, eles estão um frontal com um em frente ao outro. E isso certamente tem um efeito na tensão torsional. A tensão aumenta e a energia do sistema também aumenta. Então, é por isso que nós vamos usar, né, dois termos importantes para justificar essa barreira de energia que aparece no etano. Então, a barreira aqui da ordem de 3 quilocalorias, ela tem um componente que é o steric hindrance ou um componente que é o stereoelectronic effect. Quer dizer, é, na verdade, uma barreira que se origina pelo impedimento estérico dos substituintes ou pelo efeito estereoeletrônico que representa, então, as ligações químicas. Então, o que acontece, né? A origem dessa barreira. E aqui aqui está o princípio básico, né, da análise conformacional. É entender isto. Numa análise conformacional, pegando como referência o etano, tu tem dois arranjos extremos. O arranjo estrelado e o arranjo eclipsado. Então, aqui como referência, o arranjo eclipsado. Então, agora, os dois hidrogênios aqui de referência, eles estão no mesmo plano. Então, o ângulo diedro deles vale 0 graus. Aí, o que acontece? Como as duas ligações são frontais, os dois volumes, de alguma forma, eles interagem, mas são dois núcleos dotados de cargas positivas.
Então, aqui tu tem naturalmente, tem uma repulsão dos núcleos. Uma repulsão. E essa repulsão instabiliza a estrutura como um todo. Segundo ponto importante, as duas ligações são formadas por 2 elétrons. Então, cada ligação tem 2 elétrons. E esses elétrons agora carregam a carga negativa. E se as ligações são frontais, né, é face-face, então os 2 pares de elétrons irão se repelir também. Então, esta repulsão é de natureza eletrônica e natureza estérica. Então, a contribuição do volume, se pode estimar. Exemplo, do raio-x, nós sabemos que a distância média do hidrogênio ao outro, a distância média, é 2,3 angstrom. O que nós sabemos também? Que o raio do hidrogênio é 1,2 angstrom. Então, se você somar o raio do hidrogênio com o raio do outro hidrogênio, tem 2,4. Então, é como se nós tivéssemos aqui uma porta, e essa porta vale 2,4 angstrom. E que, através dela, 2 esferas têm que passar. E a soma dos raios das 2 esferas é 2,4. Mas a distância, a largura da porta é 2,3. Então, tu percebe que, ajustando um pouquinho, as 2 esferas passam. Né? É exatamente isso que acontece. Ou seja, no instante que você rotaciona a ligação, as 2 esferas podem, mesmo tendo uma interpenetração bem leve, né, de volumes, mesmo assim eles podem rotacionar. Então, este valor de 3 quilocalorias por mol, mais ou menos da ligação, dessa interação repulsiva, né, ela tem uma origem na repulsão aqui e ela é mais ou menos de 10%. O restante dessa energia é exatamente a questão torsional. E aí tu vai explicar através do efeito estéreo-eletrônico. O que é essa tensão torsional? É exatamente aqui, ó, né? Ó. No arranjo em que tu tem os 2 hidrogênios em lados opostos, o que acontece do ponto de vista dos orbitais moleculares? Os orbitais moleculares. Tu tem um orbital ligante, o HOMO, ou o sigma e o sigma estrela. O sigma é doador de elétrons e o sigma estrela é aceptor de elétrons, porque ele é vazio. Então, no arranjo, que é o arranjo aqui estrelado, que é o mais estável, que a energia relativa é 0, neste arranjo, a transferência de polarização é máxima. É máxima. Enquanto que no arranjo eclipse, a polarização, a transferência não acontece porque as 2 ligações estão no mesmo plano. Tá? Então, se diz assim, ó, aqui embaixo, as forças dispersivas de London versus as forças repulsivas de Van der Waals. O que são essas forças repulsivas de Van der Waals? Estão relacionadas basicamente com os volumes. Então, são 2 esferas que tendem a ocupar o mesmo espaço. E aí, o espaço que elas têm é de 2,3. E o espaço que elas precisam é de 2,4. Então, haverá uma pequena repulsão. Essa repulsão acontecendo, o ângulo de ligação se modifica. Ao modificar o ângulo, a estrutura como um todo, ela se comprime, ela se tensiona. E essa tensão irá originar, então, a energia, né, da barreira rotacional. Se você agora olhar para o efeito estereoeletrônico, que é um efeito estabilizante, então ele aparece no rotâmero, no conformero, que é o estelar. E aí, as forças de London, que são as forças dispersivas, né, porque o London é isso, né, as forças que aparecem em ligações fracamente polares ou apolares, em que os núcleos eles provocam um movimento e aí eles apresentam uma deformação momentânea, criando dipolos induzidos. Então, você percebe que nesse arranjo tu tem uma disposição espacial
do mesmo lado um orbital vazio e um orbital preenchido. E é isso que estabilizará, né, a conformação estrelada frente à conformação de eclipse. Então, a origem da barreira rotacional, ela tem dois componentes. Qual deles é o mais importante? Depende de cada caso. Mas os dois estarão presentes. O impedimento estérico, ele é muito útil para justificar a energia maior das conformações eclipse, e o efeito estereoeletrônico, ele é importantíssimo para explicar a predominância, né, da forma estrelada, que é a forma mais estável. Ok? Então, são 10h08, vamos dar uma paradinha. Vou parar aqui a gravação, e aí voltamos, então, às 10h30. Tá bem? Tomar um cafezinho aí.